Estamos no meio de uma série, estamos discutindo a carta aos Efésios. A gente começou essa série já há 7 semanas, é a série mais longa que nós fizemos, e nós começamos essa série baseada na frase de um teólogo que faleceu ano passado. Ele dizia que o entendimento do Evangelho na carta aos Efésios, ele desafia e redefine o entendimento do Evangelho superficial que nós temos hoje. Olha que interessante, se é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem nessa série de Efésios, quero te convidar a pensar nisso. Entender o Evangelho de acordo com a carta aos Efésios vai te desafiar e, além disso, vai te ajudar a redefinir o entendimento do Evangelho que você tem. Na semana passada, quando o Michelin pregou, ele comentou que a carta aos Efésios é a rainha das epístolas, porque nela tem muita, ele usou a expressão, tem muita carne para os nossos dentes do cérebro. Então, nós estamos indo pedaço por pedaço. Se você não pôde acompanhar nenhuma ainda, você pode ir lá na nossa página na internet, capelachurch.com, pode ir no YouTube, todas as mensagens estão lá para você acompanhar e se atualizar da série, tá ok? E hoje nós estamos, se eu não me engano, na 7ª mensagem da série, terminando a primeira parte da carta. A carta aos Efésios ela é dividida em 2 partes, do primeiro capítulo ao 3º e do 4º ao 6º. Eu me lembro que no começo da série a gente comentou que do primeiro capítulo ao 3º, Paulo trata das coisas que nós precisamos saber, que nós precisamos crer. E do 4º capítulo ao 6º, Paulo trata das coisas que nós precisamos ser. Então, a partir de semana que vem, nós teremos a parte prática da carta aos Efésios. E hoje a gente vai fechar a parte da carta aos Efésios que fala das coisas que nós precisamos crer, do capítulo 1 ao 3. Nós temos algumas coisas para a gente lembrar, né, para a gente recapitular. Na primeira mensagem que nós falamos do capítulo 1, nós aprendemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós aprendemos algumas verdades muito importantes para fundamentar a nossa fé. Além de Ele ter nos escolhido antes da fundação do mundo, nós tratamos das coisas que nós ganhamos com Cristo, a redenção dos nossos pecados, o perdão pelos nossos pecados. Todas essas coisas foram tratadas na primeira mensagem. E aí, no fim da primeira mensagem, nós falamos de uma coisa interessante. Uma frase que está no fim do primeiro capítulo, que diz que a igreja não é periférica ao mundo, mas é o mundo que é periférico à igreja. Vocês lembram disso? E isso trata da questão de que nós precisamos entender que a igreja tem esse potencial. Nós herdamos a mente de Cristo, a igreja tem o potencial de inventar coisas novas, de inovar. Todas essas coisas a igreja tem o potencial, porque a igreja não é periférica ao mundo, é o mundo que é periférico à igreja. É o mundo que segue os padrões da igreja, e não o contrário. E nós tratamos disso no primeiro capítulo, você pode acompanhar lá. No segundo capítulo nós falamos acredito que a frase mais polêmica e a frase mais fundamental, se é que existe algo mais fundamental, da carta aos Efésios, que é aquela frase no segundo capítulo, versículo 8, nós somos salvos pela... Você pode falar também, é de manhã, mas você pode falar, nós somos salvos pela graça através da... para boas obras. E aí a gente entendeu a dinâmica. Nós somos salvos pela graça através da fé para as boas obras. Falamos que as boas obras não são algo que nós fazemos, mas algo que nós participamos. Elas já são preparadas de antemão para nós. E aí no fim do segundo capítulo, se eu abaixar um pouquinho do som, que eu acabo me distraindo também. No fim do segundo capítulo, nós falamos sobre... O Tiago pregou uma mensagem que eu acredito que foi a melhor mensagem que vocês vão ouvir nessa série. Então já vamos colocar as expectativas no lugar certo. Ele tratou sobre um tema interessantíssimo. Ele falou sobre a barreira da inimizade, que era a lei. E aí a gente aprendeu que a lei é nossa inimiga. A lei não é nossa amiga. Que a lei aponta o pecado, nos mostra o pecado, e Cristo derrubou a barreira da lei. E aí ele tocou em alguns assuntos. No final do capítulo 8 de Hebreus, por exemplo, diz que tudo aquilo que está velho está pronto para ser jogado fora. E a gente tratou da questão da lei já ser obsoleta, porque ninguém segue a lei mesmo. Então nós tratamos disso. E aí, quando a gente achou que não tinha como ficar melhor, porque eu vi a mensagem, eu não estava aqui, mas eu vi a mensagem, achei magnífica. Quando a gente achou que não tinha como ficar melhor, vem o pastor André Antônio, para os mais íntimos do Michelin, e prega uma mensagem que tem gente coçando a cabeça até hoje. Eu mesmo, nessa semana, sentei com ele e falei: você falou algumas coisas lá que você precisa me explicar, porque as pessoas vão perguntar. Foi uma mensagem maravilhosa. Ele tratou de vários pontos. Uma das coisas que ele falou foi a importância do encontro, a importância do domingo, que o encontro, a palavra encontro, significa em comum. Nós estamos acostumados a falar para as pessoas quando elas perdem o domingo, quando elas não participam. A gente costuma falar: poxa, você perdeu. E aí ele nos ensinou que na verdade não é você perdeu,
eu que perdi, porque Deus faz através da sua vida uma única vez aquilo que Ele queria fazer naquela única oportunidade. E quando você não vem, eu que perco aquilo que Deus ia fazer. E aquilo ali revolucionou a maneira da gente pensar no participar do culto. E hoje, né, depois de 2 pregadores magníficos, eles vêm aqui para tentar igualar o que eles pregaram, e a gente vai falar da última parte do capítulo 3 de Efésios. Nós vamos ler a última parte do capítulo 3 de Efésios. Se você tiver sua Bíblia contigo, você pode pegar a sua Bíblia. Se a sua Bíblia for digital, como a minha, você pode ligar a sua Bíblia. Nós vamos ler Efésios do versículo 14 para frente, versículo 14 até o final da palavra. Diz o seguinte: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser ou no seu coração, dependendo da sua tradução, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, e que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela leitura da sua palavra, te agradecemos por aquilo que o Senhor faz enquanto nós meditamos na sua palavra. Bem-aventurado é aquele que medita na sua lei dia e noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que através dessa pregação, dessa mensagem, essa palavra venha germinar, venha trazer frutos nos nossos corações, para que nós possamos, ao fim desta mensagem, entrarmos na prática de Efésios, colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a comunicar a sua palavra, a sua mensagem, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Como de costume na série, nós vamos de versículo em versículo, então se você quiser manter sua Bíblia aberta, quiser fazer algumas anotações, você pode também. No versículo 14 ele diz o seguinte: por esta razão eu me ajoelho diante do Pai. Este por esta razão é a prova do que o Michelin falou na mensagem passada. A carta de Efésios não é uma carta que você pode tirar um versículo aqui, outro versículo lá e justificar aquilo que você quiser. Não tem como. Você tem que ler ela inteira. Tudo que você for falar da carta de Efésios tem que começar no capítulo 1 e terminar no capítulo 6. É impossível. Você precisa do contexto inteiro. Então, quando ele diz aqui por esta razão, ele está dizendo tudo aquilo que já se passou no capítulo 1, no capítulo 2, as orações que ele fez, a eulogia do capítulo 1, que é a maior oração que ele fez. Tudo aquilo, ele diz, por causa disso tudo, porque nós somos salvos pela graça, pela fé, para boas obras, por esta razão, ele começa, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. E esse me ajoelhar não era uma postura tão comum para o judeu. Embora não fosse uma postura estranha, era uma postura incomum para o judeu, ou não comum, porque o judeu costumava orar de pé. Mas, aqui ele diz, eu me ajoelho perante o Pai, por essa razão. Talvez porque Paulo entendeu que os gentios foram incluídos na salvação dos judeus. Talvez porque Paulo entendeu que a graça de Deus é tão maravilhosa que ele se ajoelha. E ali a gente tem duas situações controversas. Porque Paulo orava para Deus como rei, porque ele se ajoelha. Mas ele também entende que Deus também é Pai. Então, nesse contexto, a gente se ajoelha perante o rei, mas a gente se achega perante o Pai. E Paulo começa, por essa razão, eu me ajoelho perante o Pai. E aí eu me ajoelho, e ele diz, me ajoelho perante do Pai, que toda a família nos céus e na terra tem um nome de acordo com ele. E às vezes a gente lê esses textos, né, sem muito tempo, e acaba passando despercebido. Mas na verdade, quando a gente lê o texto na língua que deveríamos ler, a gente entende mais fácil, porque o texto diz o seguinte, eu me ajoelho perante do Pater, do qual todas as pátrias vêm. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui é a prova para aqueles que, os mais chegados na teoria do ateísmo, né? Para aqueles que não acreditam no criacionismo, que Deus criou todas as coisas, aqui Paulo está reafirmando que o Pai gerou as pátrias, foi ele quem criou. Ele era completamente contra qualquer teoria de evolução que pudesse existir no tempo dele. Ele estava falando sobre o criacionismo, o Pai que gerou todas
as pátrias. E aí no versículo 16 ele diz o seguinte, ele ora. 2 vezes ele menciona que ele ora. Ele ora, ele diz assim, eu oro para quê? Aí ele dá uma pausa. Depois ele diz de novo, e eu oro de novo, para quê? E aí ele acaba. Então vamos explorar esse oro para quê? No versículo 16 ele diz, eu oro para que com as suas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Esse íntimo do seu ser, talvez na sua Bíblia diga coração. O coração era considerado ali o centro da vontade, das decisões, dos pensamentos. As pessoas antigamente não falavam no seu cérebro ou na sua ideia, elas não falavam dessa maneira. O seu coração era o que mandava nas decisões. E até hoje a gente fala isso, de vez em quando a gente fala assim, que Deus fale ao seu coração. Mas o coração não ouve. Deus fala aos nossos ouvidos e a gente entende. Mas a gente diz que Deus fala ao seu coração. Esse é o sentido, o coração era ali o centro daquilo tudo. E ali ele diz, ora para que com suas riquezas ele te fortaleça no íntimo do seu ser. O que é esse fortalecer? Eu me lembro que na mensagem passada também, vou usar as palavras do Cristian, ele disse o seguinte, que o evangelismo deve ser uma reação. Você vive o evangelho, você dá frutos do evangelho, e quando as pessoas notam o fruto do evangelho, elas te perguntam, pô, será que minha vida pode ser assim também? E ele usou uma frase muito legal. Ele disse, se você der espaço, também pode ser assim para você. Então aqui ele indica que Deus nos fortalece de uma maneira que não é tanto, é uma via de duas, é uma rua de duas vias. Nós precisamos buscar e ele continua nos fortalecendo. Nos fortalecendo no nosso íntimo, no nosso coração, mediante a nossa fé. E ele diz que Deus habite. Nós acabamos de cantar aqui, né? Vem habitar. Ele ora, Paulo ora para que Deus habite no nosso coração. Não só que ele passe pelo nosso coração. Não só que ele venha no domingo e na segunda-feira ele não está lá mais. Não só que ele venha só quando nós precisamos de algo que a gente peça para Deus. Não. Ele ora para que Deus habite no seu coração. Essa tem que ser também a nossa oração, que Deus habite no nosso coração. Como diz a música, vem habitar, não queremos só uma visita. Eu tinha até separado uma outra música, não sabia que a gente ia cantar isso daqui. Tinha separado uma música que talvez você fosse lembrar, aquela música do Eri Soares, que ele fala, eu sou casa de Deus, Deus me escolheu. Já ouviu essa música? Quem aqui já ouviu essa música do Eri Soares? O Eri Soares estava até aí na quinta-feira. Eu ia ter chamado ele para vir cantar aqui na capela. Mas a minha agenda estava muito cheia, eu falei, não tem espaço para você. Mas essa música também é legal, ele diz, eu sou casa de Deus. Ou seja, Deus vive em mim, hoje Ele habita em mim. Ele repete essas palavras. Nós precisamos que Deus habite no nosso coração. Porque Ele só habita no nosso coração por meio dessa fé. Deus não arromba a porta. A gente tem essa expressão, Deus não arromba a porta. Ele habita no nosso coração mediante a nossa fé. Que também é um dom que foi dado por Deus, que nós precisamos cultivar. A fé, nós precisamos cultivar a fé, porque quanto mais intimidade a gente tem com a fé, mais confortável nós estaremos no Espírito. Muita gente vive desconfortável com o Espírito. Já viu a pessoa que vive desconfortável com o Espírito? Eu falo como é que é a pessoa que vive desconfortável com o Espírito. Ela visita uma igreja que não é do jeito dela, e aí quando ela chega naquela igreja que não é do jeito que ela está acostumada, ela já, opa, tem alguma coisa estranha aqui. É a pessoa desconfortável com o Espírito. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais fé você cultiva, mais confortável você fica em qualquer ambiente onde o Espírito se manifesta. Captou a mensagem? Então nós precisamos que Deus habite no nosso coração por essa razão. E aí ele continua no versículo 17. No versículo 17, da segunda parte até o 19, eu vou ler tudo de uma vez. A segunda oração que ele faz. Ele diz assim, eu oro também para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele usa aqui duas analogias, arraigados e alicerçados. Não sei se você consegue reparar quando lê, mas ele usa arraigados e alicerçados. Duas coisas que significam a mesma coisa, duas palavras diferentes que significam a mesma coisa, mas ele usa essas duas expressões. Por quê? Porque ele queria facilitar. Talvez hoje nós diríamos conectados, porque a gente vive conectado, né, no Facebook, na internet, a gente vive conectado à mídia social. Talvez Paulo dissesse conectado, mas ele usou a analogia arraigados e alicerçados.
que é muito pertinente. Por quê? Arraigado significa aquele que tem raiz, certo? Nós precisamos ter raiz em Cristo. Nós precisamos ter raiz, de acordo com o texto, ele fala arraigados e alicerçados em amor. Vamos chegar no amor, mas nós precisamos criar raízes. Quanto mais funda a nossa raiz, mais frutífera é a árvore. Quanto mais funda é a raiz, mais saudável é a árvore. E nós, se você não sabe ainda, nós tínhamos as nossas raízes em outro lugar. No primeiro capítulo a gente lembrou que Deus, pela sua graça, nos colocou assentados com Cristo em lugares celestiais. Lembra desse texto? Está lá no capítulo 1. Ele nos colocou assentados com Cristo em lugares celestiais. Mas Ele nos tirou de onde nós estávamos. Por quê? No segundo capítulo, no começo do capítulo, o que Ele diz? Vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões. Então Ele nos tirou, as nossas raízes estavam em outro lugar. Sabe onde que as nossas raízes estavam? No inferno. Era lá que estavam as nossas raízes. Por mais árduo que seja essa palavra, as nossas raízes estavam lá. Nós todos os textos que a gente lê indicam para isso. Nós somos pecadores, todos nós desobedecemos, nós somos como ovelhas sem pastor, nós somos pecadores por natureza. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Já está na nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Basta você ler um dos textos clássicos, Romanos 7. Eu acabo fazendo o que eu não quero fazer e eu não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer. Porque quando eu faço errado, é a minha natureza pecaminosa que vive em mim. Mas se há algo bom dentro de mim, quando acontece é Cristo. Por quê? Porque aí a gente lembra lá de Gálatas 2. Porque eu fui crucificado com Cristo. E já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Falei igual minha filha agora, porque eu falo português, já não vive eu. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Olha que interessante, Ele tirou as nossas raízes de lá do inferno e colocou as nossas raízes aonde? De acordo com o texto aqui que a gente leu, versículo 17, em amor. Porque a gente precisa entender que Deus é amor. Tem até uma igreja que chama Deus é amor, né? A gente já fez a propaganda dela de graça várias vezes, mas isso está lá em 1 João capítulo 4. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Cristo é amor. Quando os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram qual é o maior dos mandamentos, qual foi que ele respondeu? Amor. É só a gente lembrar das séries que a gente teve lá do #1, amor, amor, amor. Tudo se resume nisso. Toda a lei, todos os profetas se resumem neste mandamento. Se nós aprendêssemos a amar ao próximo como Jesus nos amou, nós não teríamos problema nenhum. A nossa sociedade não teria problema nenhum, nem econômico, nem socioeconômico, nem sociológico, nem cultural, nada disso. Ninguém ia ter falta de escola, nem falta de comida, nem falta de agasalho, nada disso. Mas nós vivemos numa sociedade um tanto quanto egocêntrica, e a gente não ama o próximo como Jesus nos amou, porque Ele se entregou. Esse é o padrão. Por mais louco que pareça, Jesus se entregou por inteiro. Ele não deu só a metade, Ele não deu só 10%, Ele não deu só o que Ele podia, Ele deu tudo. Ele abriu mão do caráter dele como Deus, lá em cima, lá em Filipenses 2, do versículo 6, você pode ver. Ele estava lá com Deus, a raiz dele já estava lá. Jesus nunca teve a raiz dele no inferno, ele já estava lá, mas ele literalmente foi transplantado de lá, apareceu na terra para viver uma vida perfeita, para poder te dar esse privilégio de ter essa vida perfeita perante a Deus quando você fosse encontrar com Ele. E na cruz Ele carregou os seus pecados e os meus pecados, para que então você pudesse ser transplantado do inferno, como um órgão que sai de um corpo e vai para o outro, você pudesse ser transplantado do inferno nos lugares celestiais. Por isso, nós damos glória. Captou? Nós temos que ser arraigados e alicerçados. O que é o alicerçado? É a mesma coisa, uma semântica. Mas se você quiser pensar numa analogia, pense num prédio. Qual é a parte mais importante para o prédio ficar de pé? A base. A fundação, certo? Quem é a fundação na nossa vida? Está na Bíblia lá, Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra fundamental. Sem Cristo não adianta nada. Basta você pegar João capítulo 15 também, texto clássico. O que Jesus fala lá em João capítulo 15? Se você não está acostumado a ler a Bíblia tão frequentemente, vou lembrar você: eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor. Vocês são o quê? Os galhos, os ramos. Sem mim, Jesus falando, sem mim você não pode fazer nada, porque galho sozinho não dá fruto, precisa da raiz. Nós precisamos estar constantemente conectados com Cristo para poder viver uma vida
plena. Que é o final da oração dele. Eu oro para que? Vamos ler? Eu oro para que? Ele diz que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Quando eu li isso daqui estudando, eu falei, pô, Paulo provavelmente bebeu. Que isso? O Heresias falou um negócio assim na igreja. O povo bebia, você sabia não? Tem vinho na Bíblia para cima e para baixo. Então, pô, é verdade, o vinho é o símbolo da alegria. Não é suco de uva, é vinho mesmo. Tinha vinho. Então, quando eu li aqui, eu falei, Paulo bebeu. Não se escandalize. Por quê? Pensa comigo. Se você quiser interpretar esse texto, pensa aqui comigo. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Pô, peraí. Como é que eu vou conhecer um negócio que excede conhecimento? Não tem como. Como que eu vou conhecer esse amor de Cristo que excede todo conhecimento? O que eu preciso fazer para conhecer esse amor? Porque o amor de Cristo não é algo que você sabe ou conhece numa aula. Você não vai aprender do amor de Cristo sentado aí na sua cadeira me ouvindo pregar todo domingo, não. Desculpe te desapontar, mas você deveria eliminar o domingo da sua agenda, se é isso que você está pensando, que você vai aprender o amor de Cristo aqui. Não vai. Aqui o máximo que você vai aprender é uma pregaçãozinha, uma exposição da palavra, é o máximo. É o máximo. O conteúdo também aqui já não é lá essas coisas, então o melhor que você faz é botar em prática. Por quê? Porque o amor de Cristo é algo que você vivencia no dia a dia, ao longo da sua vida. Por isso que Jesus diz, olha, vem andar comigo, vem e me siga. Não é vem e senta na aula para eu te dar uma lição, não, vem e me siga. E ao longo da minha vida e da sua vida, de acordo com as minhas atitudes, de acordo com as coisas que eu faço, não que eu falo, vocês vão aprender. Raramente você encontra Jesus dando uma lição exegética sobre a palavra. Raramente. Que você encontra Jesus andando pela rua, tinha compaixão pelas pessoas, fazia o que tinha que fazer. Daí os discípulos perguntavam, por que você fez isso? Aí ele explicava. Por quê? Porque a nossa vida com Cristo deve ser uma reação. Foi o que a gente já falou mais tarde, mais cedo. Então ele ora para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. E aí a gente continua dizendo, quando ele termina essa frase, ele diz, aquele que é capaz, versículo famoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos de acordo com o poder de Deus. Olha só, como que a gente pode afirmar que Paulo bebeu de fato? Primeiro ele fala, conhece o amor que excede todo conhecimento. Aí você já começa a coçar a cabeça. E aí ele diz, aquele que pode fazer infinitamente mais. Se já é infinito, não precisa de mais, porque é infinito. Aquele que pode fazer infinitamente mais. Aí eu vou te fazer um desafio. Pensa agora, vamos ser bem hipócritas. Todos nós vamos ser hipócritas em grupo. Vamos ser hipócritas em grupo agora? Todo mundo pensa na maior bênção que Deus pode te dar. Material mesmo. Material mesmo. Ai, papai. Lembra que eu fiz um lembrete, tá? Lembra que eu fiz um lembrete, senão é costume. Mas pensa em algo que você deseja muito, mas muito mesmo. Muito mesmo, né? O irmão que tem 2 carros deseja o terceiro, o irmão que tem uma bicicletinha deseja um carro, o irmão que anda a pé deseja uma bicicleta. Já viu aquela piada? A vida não é tão ruim que não possa piorar. O cara com a bicicleta roubada tem que andar a pé. Andando a pé, vai lá, pisa na pedra, machuca o pé e assim vai.